Bíblia em Abacuque, capítulo 3, versículo de número 17. É um versículo muito conhecido, muitos pregadores usam esse texto bíblico para poder estar trazendo uma mensagem abençoada, e nessa noite nós vamos estar compartilhando esse pão vivo aqui no livro de Abacuque, no capítulo 3, no versículo 17. À medida do possível que você for achando, já pode liberar o seu som de adoração, dizendo glória a Deus, aleluia. Nós estamos nesse ambiente de adoração, amém, povo de Deus? Amém, povo de Deus? Aleluia, coisa boa. Abacuque, capítulo 3, versículo 17, a palavra de Deus nos diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, e ainda que o produto da oliveira falhe, em algumas traduções diz minta, e os campos não produzam alimento, ou em algumas traduções diz mantimento, ainda que o rebanho, ou algumas traduções diz gado, seja exterminado do obstáculo, e não haja gado nos currais. E mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Para a gente poder fechar, versículo 19. O Senhor Deus é a minha força, e Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os meus lugares altos, ao regente de música para os instrumentos de cordas. Amém? Glória a Deus. Pode tomar o seu assento, glorificando Jesus. Queridos, Abacuque foi um dos profetas usado no tempo, ali na região de Judá, ainda nos reinados de Josias, e depois pegou uma boa parte do seu ministério do reinado de Jeoaquim, filho de Josias. A palavra de Deus vai nos apontar que Josias era um rei impecável. Ele estabeleceu adoração ao nome do Senhor. Só que quando ele passa o bastão para o seu filho Jeoaquim, ele vai fazer tudo ao contrário do pai. A Bíblia vai dizer que ele começa a trazer sobre o seu reinado, sobre o povo de Judá, a maldição dos seus antepassados, que é a idolatria. E ele começa a fazer mal aos olhos de Deus. Então Deus levanta Abacuque. E nós vamos ver Abacuque profetizando com muita ênfase, com muita autoridade. Abacuque não hesitou em falar aquilo que Deus estava falando com o povo de Israel. Nós vamos ver no começo do livro de Abacuque, Abacuque começando as suas escritas reclamando, preocupado. E depois no final, nós vamos ver Abacuque adorando ao Senhor e sabendo que Deus não estava fora do controle da nação de Israel. E de tudo o que a nação de Israel poderia estar, ou estaria passando, ou futuramente estaria por vir, sabia que na mão de Deus, Deus iria cuidar de tudo. Mas três coisas que Abacuque, ele profetiza sobre a nação de Israel. E é isso que eu quero compartilhar com você. Ele fala que a nação de Israel iria passar por uma crise política. Ele diz que a nação de Israel iria passar por uma crise econômica. E ele diz que a nação de Israel também iria passar por uma crise espiritual. Mas ele está dizendo, todavia, eu me alegrarei no Senhor, porque Deus não saiu do controle de todas as coisas. O tema da mensagem desta noite é: não estou em crise, estou em Cristo. O mundo aí fora vai falar que nós estamos em colapso mundial, crise política, crise econômica, até mesmo crise espiritual. Mas, todavia, eu me alegro no Senhor, porque o controle não saiu das mãos de Deus. Deus ainda está no controle de tudo. Mesmo que você esteja passando por alguma situação, alguma crise, talvez no casamento, talvez financeira, uma crise emocional, uma crise espiritual,
Como profeta de Deus, eu vim liberar uma palavra para a tua vida. Deus está no controle de tudo. Algumas pessoas, eu não sei como começou o ano de 2025, como Abacuque começou as suas escritas reclamando, preocupado, mas ele termina glorificando e exaltando a Deus. Eu não sei como você começou o seu ano, eu não sei como foi 2025, o começo dele na tua vida, mas eu já posso declarar na autoridade do nome de Jesus. Antes do dia 31, você vai celebrar uma festa ao Senhor dos Senhores. A crise não pode sucumbir você. A crise não pode te paralisar. A crise não pode provocar sentimentos de medo em você. Você tem que saber em quem tem se posicionado a sua fé. A sua fé é uma fé ligada no Deus vivo, então pode ter certeza de todas as coisas que o Senhor libera para a tua vida, uma delas é que o Senhor jamais se esqueceu dos seus. Que todas as vezes que Deus olha para a terra, o seu nome está gravado na palma da sua mão. Ainda que a mulher se esqueça, a mãe se esqueça do filho que está amamentando, ele diz, todavia eu não me esquecerei de ti, assim diz o Senhor. Então, embora que você esteja enfrentando qualquer crise na sua vida, entenda, Deus está no controle de tudo. Uma crise, quando ela chega na vida de uma pessoa, ela chega por dois sentidos. Ou ela molda a pessoa e o seu caráter espiritual, ou ela afunda de verdade. Ou ela se posiciona como crente de verdade, uma palavra profética na sua boca, ou ele começa a se afundar e começa a declinar a cada vez mais. Alguns enfrentam uma crise com fé, outros fogem. Nós vamos ver o caso então de Elias. A Bíblia diz que Elias confrontou 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azera. Na totalidade, 850 homens. Ele foi para o Carmelo, enfrentou aqueles homens, mostrou para a nação de Israel verdadeiramente quem era Deus. Só que depois, nós vamos ver Elias, quando ele ora, a chuva desce, ele está agora vai haver paz na nação de Israel. De repente, vem um mensageiro de Jezabel e começa a falar, olha, da mesma maneira como você matou os profetas de Baal, também Jezabel vai mandar te matar. E o que Elias faz? Elias corre, Elias foge. Só que chega, depois de uma longa jornada no deserto, ele para e ele começa a pedir a Deus em sua oração a morte. Não, Senhor, já basta, luta demais, só eu como profeta. Só que vamos fazer aqui uma retrospectiva de Elias. Um homem trépido, um homem que apontou o dedo na cara de Acabe e diz, você é perturbador da casa de Israel. Um homem que aponta o dedo na cara de Acabe e diz, não vai chover na nação de Israel, e não choveu. E agora ele está diante de um mensageiro e aquilo ali traz medo ao coração dele a ponto de fugir. Ora, se fosse em outras ocasiões, o que ele ia fazer? Botar a mão na cara, o dedo na cara daquele mensageiro e dizer assim, ó, assim diz o Senhor, da mesma maneira como Deus me protegeu, da mesma maneira como Deus cuidou de mim 3 anos e 6 meses aproximadamente, lá no Rio Querite, eu bebendo água e Deus mandando pão e carne, assim Deus também vai me livrar da mão desta mulher. Só que Elias, o que ele faz? Elias, ele foge. Muitas pessoas estão assim, fugindo da realidade. Encara o problema de frente, meu irmão. Quem está junto com você é o Senhor dos Senhores, é o Criador do céu e da terra. Acaso você olha para trás, quantas vitórias você já alcançou em nome do Senhor? E você acha que Deus se esqueceu de você? Não, Deus não se esqueceu dos seus. Ele só está te moldando para vir coisa maior sobre a tua vida. Mas você tem que se posicionar como homem e mulher de Deus. Dizer, da mesma maneira como enfrentei o urso, da mesma maneira como enfrentei o leão, pode vir um gigante que eu estou pronto para poder enfrentar também. Porque a crise, ela vem para poder moldar. A crise vem para poder preparar. A crise, nós precisamos entender que ela é real, mas ela não é o ponto final da sua vida. Por quê, pastor? Porque a crise, ela é só apenas um cenário que Deus está usando para tentar te moldar.
para fazer de você uma pessoa com propósito e testemunho. Quando você acaba de passar por uma situação, logo depois daquela situação, Deus começa a te trazer o quê? Bênçãos. E aquilo ali começa a trazer para as pessoas que estão ao seu lado, dizer, mas não é fulano de tal. Até poucos dias atrás estava falando, reclamando, chorando. Agora já está com um sorriso no rosto, porque o que aconteceu? É porque ele depositou a sua fé e sua confiança em Deus. E Deus o exaltou. Da mesma maneira como aconteceu com José. Diga comigo, José. Vamos lá, Igreja Viva, diga José. José foi um homem que passou por crises, processos, mas o processo moldou José e qualificou José para ele se tornar um homem poderoso na nação, da onde? Do Egito. Você está me entendendo? Como que Deus usa cenários para moldar você, para fazer de você uma pessoa mais forte, mais determinada, mais confiante em Deus. Quem está entendendo, diga amém. O plano de Deus continua sendo o mesmo. Quando tudo parece que está fora do controle, Deus vem e fala assim, não, pode deixar. Aqui, o controle do carro aqui agora é comigo, campeão. Pode ficar despreocupado. Você está me entendendo, irmão? Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, se você confia em Deus, pode ter certeza, antes do dia 31 de dezembro do ano de 2025, você vai pegar esse microfone e vai contar testemunhos grandes aqui. A crise, ela é real. Nós não podemos fugir dela. Tem 3 coisas que Deus me levou no cenário. Crise política, crise econômica e crise espiritual. Nós não podemos fugir disso, mas nós devemos encarar essas crises, esses problemas, como homens e mulheres de Deus. Como pessoas que depositam a sua fé e confiança no Deus vivo, não no Deus que está pendurado no madeiro, não no Deus que é de barro, de gesso, mas um Deus que está vivo no nosso meio. Ele está aqui. Ele está no nosso meio. Ele está no vivo. Ele habita no meio dos louvores. E Ele está junto conosco nessa noite. Quem está em Cristo não perde. Ele aprende. Na vida, eu escutei uma frase, pastor Alex, que na vida nem tudo se perde, mas tudo se ganha. Porque até nas dificuldades ou nos erros que nós cometemos, aquilo ali é uma forma de aprendizado para cada um de nós, para não cometer no futuro. Então isso quer dizer que até quando nós pensamos que estamos perdendo, nós não estamos perdendo. Nós estamos adquirindo experiência. Olha só para você ver o que o Espírito Santo quer liberar esta palavra para a tua vida. A dor é a escola dos fortes. A fé é o diploma dos vitoriosos. Marca isso. A dor, ela tem um poder de quebrar você, amassar você, destruir você, para que você não possa colocar a sua fé e a sua confiança na mão de homens. Davi ele vai dizer, muitos confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu faço menção do Senhor. Eles sabem quem ele está colocando a sua fé e confiança. Olha o que Davi passou. Olha o que Davi enfrentou. A dor da perseguição. Mas aquilo ali, meu irmão, logo depois das perseguições, a fé de Davi foi um diploma para ele se tornar um rei amado sobre todo Israel. Amém? Quem está em Cristo nada perde. Ele é preparado para coisas maiores. Quem está em Cristo e não na crise, ele sabe muito bem que Deus vai exaltar ele. Como assim? Assim como exaltou Davi, Deus também pode te exaltar. Assim como aconteceu com Isaac. A Bíblia diz que no mesmo ano, Isaac colheu 100 vezes mais. Não tinha perspectiva de crescimento, não tinha perspectiva de uma colheita abundante, mas ele creu na palavra que foi liberada dos céus para a vida dele.
Quando Deus falou com Isaac, não desças para o Egito, que eu serei contigo nesta terra. Ele creu no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó. O Deus Todo-Poderoso, ele depositou a sua fé e confiança. E ele lançou, pensa que ele lançou qualquer semente, irmão? Não. Ele pegou a melhor semente, ele lançou a melhor semente, ele plantou a melhor. E ele colheu em abundância. No mesmo ano. Isso pode acontecer também comigo e com você. Mas nós precisamos estar atentos em ouvir a Deus e obedecer a Deus. O pastor Alex liberou uma palavra aqui domingo sobre Deuteronômio. Sobre se obedecer e guardar a palavra, não precisa correr atrás das bênçãos, porque estas vão te alcançar. Esse é o nosso Deus. Diga comigo, o meu Deus é poderoso para poder me exaltar. Agora repita essa frase comigo. Diga, a dor é a escola dos fortes e a fé é o diploma dos vitoriosos. Grave isso no seu coração, querido. Grave isso. 3. A crise revela quem é de fé e quem ele se refugia, ou quem ele corre das suas responsabilidades. Quem tem fé, não corre, permanece. Quem tem fé, ele sabe muito bem que Deus vai guardar e Deus vai livrar no meio de uma sequidão. Quem tem fé, até no deserto ele pode ir. E quando ele chega no deserto, quando ele coloca a planta dos seus pés, ali começa a produzir, porque a bênção está liberada sobre a vida dele. Como aconteceu com a vida de Abraão. Abraão, e na onde que ele colocava a planta dos seus pés, Deus abençoava poderosamente. Sabe por que a fábrica na onde você trabalha é abençoada? Sabe o local na onde que você mora é abençoado? Por causa da sua fidelidade para com Deus. Sabe por que muitos, principalmente o cônjuge, né? Sabe por que homens não sofrem acidente, não morrem, etc. E filhos também? Porque existem mães e mulheres de joelho intercedendo pela vida do seu esposo, intercedendo pela vida dos seus filhos. Sabe por que muitas mulheres são santificadas? Porque seu esposo tem santificado a sua vida no altar e tem alcançado a vida de cada uma de vocês, minhas irmãs. O ambiente na onde que você chega, ele muda, porque a bênção de Deus é liberada sobre você. Amém? Olha para você ver, Daniel. A Bíblia diz que Daniel, quando chega na Babilônia, o ambiente muda na onde que ele está. Por que o ambiente muda? Porque a bênção de Deus estava sobre ele. A bênção de Deus, quando está sobre nós, na onde que toca a planta dos nossos pés, o ambiente muda, querido. Tudo muda. Na crise, Deus te ensina a confiar e não controlar. Não, pastor. Ó, o negócio aqui está tudo tranquilo. Está sob controle. Mas na hora que o descontrole, igual um trem descarrilhado, sai das suas mãos, aí você quer confiar na mão de Deus. Por isso que a Bíblia diz em Salmo 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Confia agora na mão de Deus a sua empresa. Confia agora na mão de Deus o seu casamento, a sua família, a sua empresa, a sua vida espiritual para com Deus. Confia. Você vai ver como que Deus estará no controle de tudo. E tudo parece que vai ser direcionado, parece que a gente nem percebe a situação ou as mazelas da nossa vida, ou as crises, parece que a gente nem sente quando Deus está no controle. Como assim, pastor? Lembra do povo lá rodeando no deserto? 40 anos eles rodeando no deserto, sabe por quê? A nuvem estava sobre o povo durante o dia. Não permitia que o sol de quase 40 graus chegasse e viesse fazer dano algum para aquele povo. E quando eles sentiam frio de noite, uma coluna de fogo se aproximava da congregação de Israel e eles eram aquecidos por Deus. Você está entendendo? Que coisa maravilhosa. Como que é o nosso Deus?
Você já parou para analisar? Mesmo no deserto, Deus não deixou faltar maná, água fresca para o povo. Deus não deixou de faltar aquilo que eles estavam necessariamente precisando. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o seu coração e não te apoies no próprio entendimento. É quando a pessoa se acha orgulhosa. Não, eu sempre fiz assim. Eu fiz o tema dessa mensagem foi o tema de uma campanha que eu fiz em 2010, quando eu ainda pastoreava lá em Piuí, indo para Capitólio, perto de Capitólio. Eu lembro que quando nós começamos essa campanha, não estou em crise, estou em Cristo, muitas pessoas foram abençoadas, casamentos foram restaurados. Eu lembro que um dia eu atendi um casal durante a campanha dos 7 elos, eu atendi um casal que chegou na igreja, e o casal chegou e falou assim para mim: pastor, até agora, até dias atrás, antes de nós participarmos desta campanha, eu queria tomar o rumo da minha vida e a minha esposa queria tomar o dela. Então era uma corda puxando para um lado, outra corda puxando para o outro. Mas agora nós entendemos que nós precisamos entregar e confiar na mão de Deus totalmente a minha vida e a vida dela, e nós como casal na mão do Senhor, para que o Senhor possa nos direcionar a caminhos de milagres. O casamento ali foi restaurado. E exatamente quase o mesmo cenário. Em 2014, 2015, nós fizemos essa mesma campanha aqui em Nova Serrana, quando pastoreava uma determinada ministério. Também a mesma situação. E no ano de 2023, 2022, foi um ano muito crucial para mim. Porque a igreja onde eu estava pastoreando lá em Araújos, era uma igreja que tinha despontado em 2021, mas chegou no meados de 2022, a igreja entrou as fofocas, entrou as intrigas, entrou o espírito de Jezabel, entrou o espírito de fofoca. A igreja com mais de 60 pessoas, a igreja caiu para 8. 8 pessoas. E eu um dia cheguei em casa chorando, a Rose grávida da Deborah, e eu disse assim para ela: acabou, já é o fim da igreja, não tem como. Não tem como da gente manter uma igreja, uma estrutura dessa, com 8 pessoas, não está vindo recurso para nós, então, que jeito que a gente vai manter? E eu fui orar de madrugada, e aí Deus falou comigo: lembra daquela palavra que você liberou em 2015? Lembra daquela palavra que você liberou em 2010? Faça a mesma coisa nesse tempo, que eu vou abençoar. E aí nós começamos a campanha, eu estou em crise, eu estou em Cristo. De repente, de 8, a igreja começou a tomar seu rumo de novo. 14, 15, 17, 21, 26, 35, 45 pessoas novamente. E ali, no meio daquele processo, Deus começou a curar pessoas, restaurar casamento. E eu percebi que Deus só estava me moldando. Como Paulo, ele declarou: eu sei estar no momento de fartura, mas também sei estar no momento de escassez. Deus estava me amassando naquele processo para que eu ver se eu iria suportar o propósito. O propósito era entregar a igreja ali na onde que eu tinha abrido ela para a liderança regional, com pessoas batizadas, com a igreja edificada, a igreja estabelecida. Então, por que Deus nos leva a vivermos uma situação como essa? Porque existe um propósito de Deus. E nós precisamos entender que todo propósito de Deus gera um processo. E o processo, nós precisamos passar por esse processo, glorificando e exaltando a Deus. Que da mesma maneira como Abacuque, ele entrou no seu livro reclamando, preocupado. No finalzinho do seu livro, ele começa a dizer: o Deus da minha salvação. O Deus da minha salvação. Ele saberia que Israel iria passar por todas as crises, mas ao final de toda crise, de todo processo, Deus teria um propósito para trazer Israel de volta para perto de si, e o nome do Senhor seria glorificado. Amém? Por que Deus permite crises vir em nossa vida? Por qual motivo?
Porque Deus quer que você venha orar mais. Deus quer que você venha estar nos pés do Senhor. Que você venha estar como Maria aos pés de Jesus. E toda vez que nós nos encurvamos diante do Senhor, Deus sempre traz sobre nós aquilo que nós nem esperamos e nem aguardamos. Sabe por quê? Aqui eu quero liberar uma palavra profética para você. Porque Deus é um Deus que nos surpreende. Quando nós pensamos que é o fim, já acabou, vem Deus com a sua forma, a sua maneira de exaltar a todos nós e estabelecer o seu reino e nos mostrar, nós somos escolhidos de Deus. E o escolhido de Deus não vem para vergonha, o escolhido de Deus vem para testemunhar que Deus está vivo, que Ele vela para a tua vida. Aleluia! Para a gente poder fechar para a ceia do Senhor. Quando você está em Cristo, a crise se torna um lugar e um ambiente de milagres. Entendeu ou não? Quando você está literalmente em Cristo, a crise que você está passando se torna um ambiente de milagre. Deus vai reverter esse cativeiro. Lembra de Jó? Jó, um homem exaltado. Depois Deus permite vir uma crise na vida de Jó. Uma crise. Posso dizer uma crise financeira, uma crise familiar. E Jó, ele passou o processo, declarando para os seus amigos e para todas as pessoas que estavam em sua volta: eu sei que meu Redentor vive, e que em breve ele vai se levantar em meu favor. Eu sei que Deus está olhando para mim, e que Deus vai me levantar desta situação. E quando nós vamos ver a vida de Jó lá no capítulo 42, Deus fazendo algo maravilhoso, mudando o cativeiro de Jó. Jó se tornando um homem mais próspero daquela região. A crise é o terreno fértil do sobrenatural. É no lugar onde que você... Eu vou liberar essa palavra aqui, que foi o Espírito Santo que mandou liberar. O lugar da onde que você está, quando você começa a chorar e derramar a sua lágrima, se cumpre o que está escrito em Salmo 126. Aqueles que levam a preciosa semente andando e chorando, vai trazer consigo seus molhos com alegria. Se você está em lágrimas nos pés do Senhor, entregando e plantando, você vai começar a colher com alegria. E eu quero ser ousado aqui a liberar esta palavra para a tua vida. Ainda esse ano, muitas pessoas que estão aqui, junto conosco, nesta noite, vão testemunhar, antes da virada do ano de 2025 para 2026. Escreva aí a sua virada. Você vai ter uma virada sobrenatural, onde que todas as pessoas vão ver, foi Deus que fez. Não foi a mão do homem, porque a mão do homem não tem poder para mudar cativeiro terreno. Só Deus, através da sua palavra, quando Deus dá um haja para a terra, tudo tem que obedecer. Se você recebe, diga amém. No deserto vem maná, e aqui que eu vou estar encerrando. Na fornalha vem o quarto homem para poder estar junto com você, aleluia. Na escassez, o azeite da viúva se multiplica. Será que você pode liberar uma palavra de glória a Deus? O milagre não nasce no conforto, o milagre nasce na crise. O milagre não nasce no conforto, o milagre nasce na crise. Foi nas maiores crises que se levantaram grandes guerreiros, grandes homens, grandes mulheres. Foi na crise que Deus levantou quem? Esther. Foi ou não foi? Sim ou não? Foi numa crise que Deus levantou uma mulher intrépida por nome de Débora. Uma mulher guerreira, intrépida, ousada. Foi numa crise que Deus levantou Elias e apontou o dedo na cara de Acabe e disse: você é perturbador. Está me entendendo? É na crise. E eu quero que você venha celebrar. Porque se você está passando pela crise, é um propósito de Deus para que você venha estar celebrando o nome do Senhor. Fechando aqui. Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas,
eu estarei contigo. Se você passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Eu vou estar com você. Eu estarei com você. Seja na água ou seja no fogo, o Senhor dos Exércitos estará conosco. Sabe qual a promessa de Jesus? João capítulo 16, versículo 33. A promessa do Senhor Jesus é que Ele estaria conosco. No meio de aflições, no meio de muitas situações, Ele estaria caminhando conosco. E Ele está junto conosco aqui. Amém? Diga glória a Deus. Eu quero orar por você em nome de Jesus antes da ceia, rapidinho. Nós estamos dentro do horário. Posso orar por você? Aleluia. Se for possível de você ficar de pé para que a gente possa celebrar. Coloque isso no seu coração. Quem está em Cristo, ele contará testemunhos extraordinários. Mas aquele que vive reclamando, ele ainda continuará em círculo na crise. O povo estava rodeando no deserto muitos anos, em crise. Mas quem saiu da crise, porque estava ligado em Deus, Caleb e Josué. Quando você decide caminhar com Deus, a crise parece como nada. Porque parece que tudo se torna mais tranquilo a luta. Enquanto muitos vêm conversar comigo, pastor, o negócio está feio, o trem está feio, etc, etc. E hoje eu liberei uma palavra para um rapaz. Eu falei assim, olha, eu quero liberar uma palavra para você, querido. Lá fora o pau pode estar moendo, mas eu estou guardado pelas mãos do Senhor. O mundo pode estar lá em colapso, mas eu estou guardado no Criador do céu e da terra. Mesmo que a erva do campo minta, mesmo que não haja fruto na vide, todavia, eu vou me alegrar porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Feche os seus olhos, por gentileza. Senhor Deus,